Boa noite, meu nome é Rafael Batista, meu orientador é o professor Eduardo Maia e o meu plano de atividade é a análise da qualidade de água da chuva e seus escoamentos na cidade do Recife, o estudo de caso no bairro da Boa Vista. Começa a introdução pela afirmação de Pereira em 2014, afirmando que 70% da superfície do planeta é constituído dessa substância, que é a água, e é encontrado principalmente em seu estado líquido, constituindo um recurso natural renovável pelo seu ciclo hidrológico. Paiva, Albuquerque, Barbosa e Ferreira, em 2018, resumidamente afirma que a chuva ácida é um fenômeno de devolução da poluição atmosférica que o ser humano cria sobre a Terra. Na imagem de Beducá 2019, vemos a evaporação da água, onde se mistura com gases poluentes emitidos pela fábrica, e depois a precipitação da chuva ácida. Dias Leite Farrago, em 2010, mostra que dióxido de carbono, nitrogênio e enxofre são encontrados naturalmente pela atmosfera, o que dão à chuva uma característica levemente ácida, com pH em torno de 5,6. No estudo, foi considerado o bairro da Boa Vista, por suas características de alto volume de veículos emitindo um grande número de gases poluentes e pela grande quantidade de árvores presentes no bairro. A pesquisa tem como objetivo principal constatar possíveis impactos gerados na cidade, como alterações de edificações e ecossistema da região, pela incidência da chuva ácida no bairro da Boa Vista, localizado na cidade do Recife. Gaspar, em 2017, afirma que o bairro da Boa Vista mora cerca de 15 mil pessoas e circulam cerca de 40 mil pessoas em um trajeto chamado Inevitável. De início, foi elaborado um coletor de água pluvial do tipo que separaria os primeiros milímetros de chuvas com o restante. Isso faríamos a coleta. O coletor era basicamente formado por um garrafão com filtro, um garrafão de 20 litros PET, um registro gaveta, onde controlaríamos o fluxo de água que seria coletado, uma válvula de retenção, onde impediria a mistura dos primeiros líquidos com os últimos, e uma torneira por onde faríamos a coleta. Essas são as vistas, as perspectivas do projeto do garrafão. Essas são as imagens do coletor já elaborado, mas devido ao cenário de pandemia, o coletor ficou restrito ao IFPE, onde não tivemos acesso a ele e às suas amostras. Por isso, ficamos com a restrição apenas do bairro da Boa Vista, onde coletamos os dados de Oliveira 2020. Em seus estudos, Oliveira realizou a coleta na Universidade Católica de Pernambuco e propôs um limite inferior com pH igual a 5 para caracterizar a chuva como ácida. Ou seja, os valores encontrados abaixo de 5 será caracterizado como ácido. Então, em parceria, os estudantes pesquisadores da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco realizaram coletas do dia 18 de setembro de 2019 a 4 de março de 2020, totalizando 31 amostras, em que 14 foram amostras por escoamento e 17 de águas pluviais diretamente sem interferência. Nas amostras de escoamento foram encontrados valores mínimos de 6 e máximos de 7, tendo uma média entre elas de 6,57 nas 14 amostras coletadas. Esse gráfico mostra todas as datas que foram realizadas as coletas e os pHs encontrados, encontrando um valor mínimo no dia 18/9 e máximos nos dias 20/2, 27/2 e 2/3, que são de 7. Isso para as amostras de escoamento. Já para as amostras de precipitação da chuva, foi encontrado um valor mínimo de 5,82, um valor máximo de 7 e uma média de 6,55 para as 17 amostras coletadas. Esse é um gráfico mostrando as 17 amostras coletadas, onde foi encontrado o 5,82 no dia 23/9 e encontrado o valor de 7 no dia 2/3.
de 2020. O artigo prova que outros fatores além do pH também determinam a acidez da água. Sabendo que a acidez da água destilada é em torno de 1 microsiemens por centímetro, esses valores foram encontrados das coletas realizadas em campo, sendo para a água de escoamento 716,1 microsiemens por centímetro máximo e para a água de precipitação pluvial 932,1 microsiemens por centímetro. Esses valores encontrados mostram que a água da chuva tem um alto nível de poluição. Esse gráfico mostra o comportamento da condutividade elétrica durante o período estudado, mostrando o pico no dia 4/3, aquele para a água de escoamento, esse para a água pluvial, tendo o pico no dia 4/11 de 932. Esses resultados apresentados na tabela 3, que foram um pouco elevados, foram encontrados compostos iônicos e católicos dissolvidos, e nesses que interferiram diretamente na alta condução elétrica. Os valores médios da condutividade elétrica encontrados foram de 151,31 e 162,05 microsiemens por centímetro, alcançando o patamar máximo de 932,1 e 716,1 microsiemens por centímetro. Essa alta concentração foi até maior do que as referências bibliográficas de Santo e Gastman em 2016 no Rio Claro, São Paulo. Com esses dados, a gente vê que a água da chuva não é uma água destilada, que há íons nessa amostra que é capaz de conduzir corrente elétrica. Então, chegamos à conclusão que, através das análises físico-químicas realizadas no bairro da Boa Vista, não podemos identificar uma predominância de chuva ácida, mesmo que alguns resultados tenham apresentado chuvas levemente ácidas. Mas também percebemos que há uma alternância significante na água da chuva ideal, que seria destilada. Essa diferença é provavelmente pelo alto nível de construção civil no bairro e alto fluxo de veículos emitindo poluentes. Aqui são algumas referências que citamos durante o texto. Obrigado.